Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa quarta aula para o 8º ano do ensino fundamental, nesse novo ciclo de aulas, certo? Que a gente conversou lá na primeira aula para tentar dar um reforço, um melhor aprendizado para vocês, certo? Então a gente vai ver um pouquinho de um conteúdo que é sobre a organização do espaço e desenvolvimento sociocultural. Ou seja, a gente vai ver um pouquinho como que determinados povos e determinadas sociedades organizam o seu espaço, qual que é a importância do espaço, qual que é a importância do meio coletivo, certo? E também como que isso faz e fortalece o desenvolvimento sociocultural, tanto no nosso país quanto no mundo inteiro, certo? Então vamos ver um pouquinho desse contexto da organização. A gente vai ver a partir de duas perspectivas de povos, que são os povos quilombolas e também os povos indígenas, certo? E aí a gente vai ver como que é essa estruturação de espaço, qual que é a importância do meio, da natureza, do lugar onde vive, da organização, como que funciona todo esse dentro desses quilombos e também dos povos indígenas, certo? Dos agrupamentos de povos indígenas. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho desse contexto. Observem aí. Tem uma citação. Pardos nus, sem alguma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Foi assim que o escrivão Pero Vaz de Caminha descreveu, na carta que enviou ao rei de Portugal, data de 23 de abril de 1500, a primeira impressão que os integrantes da Frota de Cabral tiveram dos habitantes das terras que viriam a formar o futuro território brasileiro. Essas terras abrigavam pelo menos 3 milhões de índios. Quando os colonizadores portugueses chegaram ao território brasileiro, eles começaram a reconstruir ou criar o espaço geográfico de forma diferente do espaço criado pelos indígenas, buscando se estabelecer da sua própria maneira e garantir sua subsistência. Então aí tem uma frase que Pero Vaz de Caminha escreve relatando como que a frota lá de Cabral teve essa primeira impressão desses povos que estavam aqui quando eles chegaram lá no ano de 1500, certo? Então ele descreve eles como pardos nus, sem alguma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Então já tem um choque aí cultural de um povo dito como civilizado, que seria o povo que chega até aqui, o colonizador, que são os portugueses, certo? Os europeus portugueses, que chegam até o nosso território e se deparam com uma cultura e com povos com tradições totalmente diferentes daqueles que eles eram acostumados. Então, para eles, por eles ter mais conhecimento, mais poderio, por se acharem superiores, eles passam a se situar como colonizadores, certo? E os índios passam a ser os colonizados. Então, eles que vão estabelecer como que os povos indígenas deveriam se organizar e viver. Então, tem esse choque de cultura, porque são formas de vida totalmente diferentes. Vamos observar como que eram essas diferenças. Diferenças entre culturas. As diferenças entre as culturas eram extremas. Enquanto entre os indígenas não havia dinheiro, desejo de lucro, propriedade individual, posse da terra e de recursos naturais, entre os colonizadores esses costumes já existiam. Gradualmente, com a colonização, a cultura europeia foi ganhando espaço predominante no Brasil, pois era assim que muitos países da Europa organizavam as suas colônias. Essa divergência de visão de mundo, conceitos, crenças, costumes e objetivos gerou muitos conflitos entre os indígenas e os colonizadores, gerando assim disputa de território. E aí a gente já tem o primeiro passo dessa organização do espaço, certo? Que é uma disputa territorial. Apesar de muitos indígenas serem submetidos às condições de colonizados, alguns eles não se aceitavam e não se permitiam viver naquela condição, fugiam ou também entravam em conflito com os europeus, certo? E é aí que muitos escravos também, para não se submeterem à condição de serem escravos, de serem escravizados, eles fugiam e acabavam se adentrando mais ainda nas matas. Então, a gente viu que eram cerca de
3 milhões de indígenas que viviam no território brasileiro antes da chegada dos colonizadores, certo? E aí vamos continuar falando um pouquinho da diferença e dessa relação entre essas duas formas de cultura. Observem aí. Os colonizadores, por causa da sua superioridade de técnica, como por exemplo os armamentos que possuíam, começaram a tomar os espaços desejados por eles. Alguns indígenas fugiram para o interior do território brasileiro, enquanto alguns foram feitos de escravos e a maioria exterminada. Não foram só os combates que exterminaram os indígenas. Os indígenas, até então, não tinham contato com algumas doenças que os europeus possuíam. Dessa forma, muitos deles morreram a partir de doenças trazidas do outro continente. Então é um ponto muito importante também, porque muitos indígenas foram exterminados através de de longos processos nesse período, de matanças que houveram, mas também foram exterminados por conta dos colonizadores trazerem doenças que esses povos não tinham anticorpos e nem tinham conhecimento dentro do seu corpo físico, e aí acabaram não tendo reações, não tendo anticorpos suficientes para poder reagir a certas doenças, certo? E é aí que muitos indígenas são também exterminados dessa maneira. Então tem um choque cultural muito grande. Os colonizadores, eles detinham dessas técnicas como armamento, como dinheiro, como um próprio espelho, certo? Vocês já devem ter visto no ano passado esse choque dessa cultura quando chega o colonizador e quando se detém com o colonizado, certo? Que são os europeus e os indígenas. Fora tudo isso, também tem a questão negra, certo? Com a vinda, com o tráfico desses escravos lá da África, dessas pessoas lá da África, principalmente homens, para se submeterem à condição de escravos e virem trabalhar nas produções de açúcar aqui no nosso país. Então, também tem outro choque cultural nesse período aí, certo? E aí a gente vai ver um pouquinho dessa organização de espaço pelos quilombos, pelos quilombolas e também por esses povos indígenas, certo? E aí tem, o que eram os quilombos? Os quilombos eram uma espécie de comunidades compostas por ex-escravos que fugiam das fazendas na época do Brasil colonial. O período de maior formação dos quilombos foi entre os séculos XVI e XIX. Organização, economia e vida. Os quilombos tinham uma organização parecida com as aldeias africanas, de onde os quilombolas eram originários. Havia uma divisão de tarefas e todos trabalhavam. Um líder geralmente comandava o quilombo. Viviam principalmente da agricultura de subsistência e da pesca. Podiam viver de acordo com seus hábitos culturais africanos e praticar livremente seus cultos religiosos. Isso dentro dos quilombos, certo? Porque fora, na condição de escravizado, eles não eram livres para essas práticas. E aí vamos ver um pouquinho da organização dos povos indígenas. Observe. Entre os indígenas não há classes sociais como a do homem branco. Todos têm o mesmo direito e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos e quando um índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. A formação social era bastante simples. As aldeias não tinham grandes concentrações populacionais e as atividades eram exercidas de forma coletiva. O índio que caçasse ou pescasse mais dividia seu alimento com os outros. Então a gente tem uma organização dentro desses povos, tanto quilombolas quanto indígenas, de cooperação bem maior do que a gente tem com os europeus, quando a gente analisa o estilo de vida, até porque o dinheiro, o lucro, o poder já estava dentro desses povos europeus que aí passam a disputar por essas questões, certo? E esses povos que já viviam aqui, os povos indígenas, por exemplo, eles não tinham muito essa questão de disputa de poder, território. Para eles tudo era deles, a terra era deles e eles viviam e cultivavam da melhor forma possível. Continuando. Os povos indígenas e sua relação com a natureza. Ao pensarmos as relações dos índios com a natureza, devemos estar atentos, antes de mais nada, ao fato de a natureza não se apresentar de forma homogênea, ou seja, de uma forma única, igual, e sim de ser composta por uma variedade muito diversificada de ecossistemas. Se considerarmos a região amazônica, podemos falar, entre outros ecossistemas, das florestas de castanheiras, das matas de cipó, das várzeas, das matas de igapós, das savanas de terra firme, dos rios de água preta, das florestas de terra firme, etc.
cada um desses ecossistemas enseja aos índios uma forma particular de manejo, de forma a otimizar a obtenção dos recursos que são necessários ao seu bem-estar. Ou seja, apesar de a natureza, como a gente já discutiu em outras aulas, ser esse amplo vasto de campo que muitas vezes a gente não consegue dimensionar, ela faz parte de muitos ecossistemas, certo? Existem muitos ecossistemas, então em cada determinado território vai ser uma forma de organização, uma forma de vida, uma forma de cultivo diferente de outros, certo? Continuando. Tradicionalmente, as sociedades indígenas não se fixavam ao mesmo território por muito tempo. As aldeias indígenas eram organizadas levando-se em consideração a quantidade, a qualidade e a distribuição espacial dos recursos indispensáveis ao desenvolvimento de suas comunidades. Ao chamarmos a atenção para a observação dos diversos ecossistemas e de como suas características peculiares influenciam a organização social dos indígenas, sua distribuição demográfica e sua tecnologia, não estamos dizendo que o desenvolvimento cultural dessas sociedades é determinado pelo meio ambiente. Então, apesar de ter profundo significado e característica, a gente tem outros fatores que também são de essencial importância para a produtividade e para a organização desses povos, não só dos povos indígenas, mas de outros povos que também, inclusive nós, como cidadãos não indígenas, a gente também tem muito essa necessidade de adequação à natureza, certo? Então, já que a gente viu um pouquinho dessa organização e dessas relações desses povos com a natureza, a gente vai fazer duas questões para melhor fixar o nosso conteúdo, certo? Vamos lá, primeira questão. Descreva como os povos quilombolas organizam seu espaço geográfico, certo? A gente viu como que eles se organizam no seu espaço geográfico. Vamos lá para a resposta. Os quilombos tinham uma organização parecida com as aldeias africanas, que eram de onde esses escravos, esses homens na condição de escravos vinham. Havia uma divisão de tarefas e todos trabalhavam. Um líder geralmente comandava o seu quilombo. Viviam principalmente da agricultura de subsistência e da pesca. Podiam viver de acordo com seus hábitos culturais africanos e praticar livremente seus cultos religiosos, novamente reforçando dentro dos seus quilombos, certo? Então eles viviam basicamente da agricultura de subsistência, que é viver daquilo que eles plantam, daquilo que eles colhem, daquilo que eles conseguem produzir na própria natureza, certo? Então era basicamente essa organização desses quilombolas. Segunda questão. Como foi estabelecido a organização do espaço no contato entre os colonizadores e os colonizados, que nesse caso são os povos indígenas? Então, como que esse contato, como que essa organização do espaço foi estabelecida na medida que eles tiveram esse contato? Vamos lá para a resposta. Os colonizadores, por causa de sua superioridade técnica, como por exemplo os armamentos que possuíam, começaram a tomar os espaços desejados por eles. Alguns indígenas fugiram para o interior do território brasileiro, enquanto alguns foram feitos de escravos e a maioria exterminada. Então a gente teve um contato muito difícil, muito árduo, certo, entre essas duas populações distintas, com culturas e formas de vida distintas, o que resulta na nossa história, certo? No que a gente tem hoje como história tanto política quanto social e quanto econômica também é muito resultado desse processo de colonização árduo e difícil, certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos da aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem ver essa e outras aulas quantas vezes vocês quiserem. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.